Olá, pessoal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como transformar a sua carteira numa verdadeira máquina de gerar renda. Então, vamos lá. Olha só, existem três pilares da liberdade financeira, né? O primeiro é aumentar a renda, aumentar o quanto você recebe mensalmente. O segundo pilar é proteger o patrimônio, que é muito importante. E o terceiro é aumentar o capital. Hoje, nós vamos focar só no primeiro pilar, que é aumentar a renda. Eu vou te mostrar uma maneira simples e eficaz de você transformar a sua carteira numa máquina de gerar muita renda. Eu só quero te explicar uma coisa antes da gente começar. É que, basicamente, existem três formas de você aumentar a sua renda, tá? Ter mais dinheiro mês a mês. Você tem três formas de fazer isso. A primeira forma é trabalhando mais horas, o que vai provavelmente te gerar uma renda maior, mas vai te consumir muito tempo. A segunda forma é obtendo qualificação, porque aí você vai aumentar o seu valor de hora, né? Você vai, numa mesma quantidade de tempo trabalhada, você vai receber mais em razão da sua qualificação, seu serviço vai ser mais qualificado. Tá? E a terceira forma de você aumentar a renda é aumentando o potencial do seu capital. É fazer o seu capital trabalhar para você de forma mais apurada, de forma mais consistente, trazendo mais renda para você e para sua família, para você viajar, para você comprar imóveis, comprar um seu carro, realizar seus sonhos. Tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo que eu vou falar aqui para vocês são estratégias já consagradas no mercado, tá? Eu vou falar aqui do mercado de derivativos, de opções, e se você quer ter resultados igual ao dos grandes, você precisa operar igual os grandes, tá? Os grandes players, as grandes instituições, as grandes assets, todas essas pessoas, todas essas instituições operam opções e todas elas fazem estruturas simples como essas que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte, que existem as chamadas opções e elas se dividem em duas categorias, as calls e as puts. O que são as calls e as puts? Vou focar só no que interessa hoje, que são as calls, tá? As calls são opções de compra. As puts, por sua vez, são opções de venda. Todas essas opções, as calls e as puts, elas derivam do ativo principal. Então, por exemplo, eu posso comprar ações da Petrobras, como eu também posso comprar o direito de comprar Petrobras. Olha só, eu posso comprar o direito de comprar Petrobras daqui a algum tempo por um determinado preço. Pensa no seguinte, é como se você visse um imóvel que está valendo, sei lá, 800 mil reais e você vire para o proprietário e diga o seguinte, olha, eu não vou te comprar esse apartamento agora, mas eu quero te pagar um sinal aqui, vou te dar 10 mil reais e no final do mês eu decido se eu vou te comprar ou não esse imóvel por 800 mil reais. Você adquire o direito de comprar aquele apartamento por 800 mil reais. Você tem até o final do mês para você decidir. Se até o final do mês você dizer o seguinte, você disser o seguinte, eu não quero comprar mais, você perde aquele sinal, você vai para outro negócio, né? E o cara, o dono do apartamento, vai ficar feliz porque ele ganhou 10 mil reais só por ter segurado o apartamento por um mês. O raciocínio das calls é exatamente esse, tá? As calls são exatamente assim e você pode transacionar essas opções, esses derivativos, da forma mais simples possível no seu home broker. E é isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Essa opção aqui é uma opção de PRIO, tá? PRIO 3, é uma opção que deriva de PRIO 3. O código é PRIO
516. Então, se você for transacionar essa opção, basta você digitar lá no seu home broker. Prio é 516, comprar ou vender, do mesmo jeito que você compra ou vende ações. E na data que eu peguei essa cotação, Prio estava valendo, a opção estava valendo 2,22, enquanto que o ativo principal estava valendo 50,86. Mas vamos entender melhor o que essa opção é. Ela é uma opção de compra, tá? Se eu comprar essa opção aqui, Prio é 516, eu pago 2,22, que é aquele sinal no exemplo do apartamento, e adquirindo essa opção, eu adquiro o direito de comprar Prio por R$ 51,68 lá no vencimento, dia 17 de maio de 2024. Olha só, Prio está R$ 50,86 nesse momento. Eu estou pagando R$ 2,22 para adquirir o direito de comprar a R$ 51,64. Você deve estar pensando agora nesse momento que talvez não seja um bom negócio comprar essa opção, né? Por que você compraria o direito de comprar Prio mais cara daqui a um mês? Mas você precisa pensar no seguinte: pode acontecer de Prio estar a R$ 58,00 no final do mês, e aí você vai ter adquirido o direito de comprar a R$ 50,00, a R$ 51,68, pagando apenas R$ 2,22 por isso. Então, o cara que compra a opção, ele está especulando. Mas o cara que vende essa opção, ele é igual o dono do apartamento que vai receber R$ 10.000 só para segurar o apartamento até o final do mês. E é isso que eu quero te mostrar agora, tá? Eu vou te mostrar um gráfico e como você monta essa operação. Mas, antes de mais nada, eu quero te dizer o seguinte, que existem várias formas de você gerar renda com opções, tá? Eu estou aqui mostrando para vocês hoje aqui só uma venda de call, uma operação que a gente chama de venda coberta, tá? Que a gente tem a ação e a gente vende a opção. Essa estrutura é extremamente simples, amplamente utilizada pelo mercado, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Inclusive, essa estratégia é amplamente utilizada lá nos Estados Unidos, tá? Então, vamos lá. Olha só como é que funciona essa operação. Vamos supor que eu compre, né, ou eu já tenha, por exemplo, Prio a um preço de R$ 50,86, né, um preço médio de R$ 50,86. Se eu vender essa opção, olha só, eu sou o dono do apartamento, sou o dono da ação, vendo a opção, né, e ganho R$ 2,22. Esses R$ 2,22 representam praticamente ali, algo em torno de 5%, tá? 4% a 5% do valor da ação. Então, só para você reservar essa ação por um mês e você se comprometer a vender mais caro do que o preço atual, ou seja, R$ 51,68, já que o preço atual é R$ 50,86, só por você prender essa ação na sua carteira por um mês, você está ganhando 4% a 5%. Isso só no valor da opção que você vendeu, que são esses R$ 2,22. Agora, se você efetivamente tiver que vender essa ação lá no dia 17 de maio, quando que isso vai acontecer? Se lá no dia 17 de maio, né, a ação estiver a mais, né, estiver mais cara que R$ 51,68. Porque aí, se ela tiver 52, 53, 55, R$ 80, o dono dessa opção, o cara que te comprou essa opção, ele vai dizer o seguinte: opa, Prio está agora a R$ 60. Eu tenho o direito de comprar a R$ 51,68. Eu vou comprar a R$ 51,68. E aí, se Prio estiver acima de R$ 51,68, você trava o seu ganho ali. Você vai travar o seu ganho em 6,25%. Mas eu quero te convidar para pensar numa coisa, né? De fato, vai ter situações que teria sido melhor você não vender a opção, porque se Prio subir 10%, é melhor você não vender essa opção e ganhar os 10%, tá?
tá? Do que ganhar apenas, entre aspas, 6,25%. Mas o quão frequente é PRIO subir, ou qualquer outra ação brasileira, subir mais de 6% em um mês? O quão frequente é isso? Será que é muito frequente ou será que não é muito frequente? O que é mais fácil? O que vai te trazer maior retorno? Você ganhar 3, 4, 5, 6% repetidas vezes? Ou você buscar uma valorização da sua ação de 10, 15 ou 20%? Que pode ou não acontecer. E que existe uma armadilha psicológica muito grande para quem busca comprar ação mais barata e vender mais caro, porque se a pessoa comprar, por exemplo, a R$50, e se PRIO começar a subir, se ela começa a subir para 52, 53, o cara vai dizer o seguinte: poxa, eu já vou começar a vender, porque pode ser que caia depois. E dificilmente a pessoa pega toda a alta da ação, né? Aqui, você elimina, nesse tipo de operação, você elimina o emocional, você trabalha apenas com o racional e você adquire um bom ganho que pode ser adquirido repetidas vezes, independente de a ação subir ou não. Não é bastante interessante? E é justamente isso que eu estou dizendo aqui, esse slide, que diz que grandes vitórias eventuais são importantes, mas não vão te levar para outro patamar. O importante é a consistência, né? É o que eu vinha dizendo. Você pode até achar que essa operação não seria tão interessante se o PRIO subisse 10%. Mas quando você monta essa operação, que tem vencimento, eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de abril. Uma operação que teve vencimento gravando no domingo. Os dados, obviamente, foram extraídos do mercado na sexta-feira, dia 12 de abril. Então, nós temos aqui 35 dias, né? Pode acontecer de, nesses 35 dias, PRIO ir para R$ 58, R$ 60. Pode acontecer, tá? Mas será que isso vai acontecer sempre? Será que PRIO vai subir muito sempre? Agora, com esse tipo de operação, com essa venda coberta, com essa simples venda de call, você tendo a ação, tá? Você pode fazer isso todo mês. Se, por exemplo, PRIO ficar abaixo de 51,68, essa opção aqui, ela deixa de existir, ela vira pó, como a gente diz no jargão do mercado. Você continua com PRIO e você pode vender outra opção. E depois outra, e depois outra, e depois outra, indefinidamente. Ou ainda, se você for exercido, né, se PRIO estiver acima de 51,68 e você tiver que vender PRIO, você pode comprar a ação de novo e vender outra opção outra vez, ou outra ação. Então você tem uma chance significativa de repetir essa operação por vários meses seguidos. Você tem essa oportunidade. Então, é um ganho super interessante, nem um pouco desprezível, porque nós estamos falando aqui de um ganho de 4, 5, 6%, e super simples. Basta que você compre ou já tenha uma ação e depois você venda uma opção, né? E vender a opção não é nada complicado, basta você digitar no seu home broker PRIOE516, que é o código dessa opção especificamente, e colocar lá vender, por exemplo. Tá? E por que eu digo que essas estratégias de geração de renda são muito importantes, principalmente quando a gente tem uma consistência, né? Essa aqui é a performance geral da estratégia Checkmate. Na estratégia Checkmate, nós temos 5 categorias de operações por lá. Tá? Nós temos 2 carteiras, que é a carteira Dividendo 3x, que faz operações muito semelhantes a essa que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Tá? Basicamente, a gente faz esse tipo de operação na carteira Dividendo 3x. Nós temos também a carteira Renda Segura, e lá na carteira Renda Segura a gente também repete esse mesmo racional, com a diferença
de comprarmos um seguro para o caso de a ação cair muito. Tá? Então, é uma carteira que tem o propósito também de gerar renda com opções, porém com segurança. Além disso, nós temos operações avulsas em 3 outras categorias: a ganha-ganha, operações de zero risco, tá? Em que a gente sempre vai ganhar, é impossível ter resultado negativo na ganha-ganha. Nós também temos as operações 3 para 1, operações avulsas, em que para cada 1% de prejuízo que a gente teria no caso de a operação dar errado, a gente tem 3% de lucro, pelo menos, no caso de a operação dar certo. Né? E também temos as operações estratégicas, que são operações das mais variadas, normalmente mais arrojadas, e a gente recomenda que os nossos assinantes da Estratégia Checkmate concentrem a maior parte do capital nas carteiras, né, carteira dividendo 3x e carteira renda segura, que são um portfólio gerador de renda, né, e depois uma boa parte também do capital em operações seguras também, que são operações avulsas a ganha-ganha, que o risco é zero de ter prejuízo, e a 3 para 1, que o risco é totalmente limitado, né? Então você pode ter 1, 2% no máximo de prejuízo em cada operação. E por fim, uma pequena parte do capital em operações mais arrojadas. E esse nosso sistema, esse nosso verdadeiro ecossistema, né, de geração de renda, de aumento de portfólio, né, de aumento de capital, de aumento de riqueza, ele tem tido uma performance espetacular. Né? Desde que a gente criou todas essas 5 categorias, foi no início de 2023, a estratégia Checkmate já performou, né, teve uma performance de mais de 44%. Nesse mesmo período, o Ibovespa performou apenas 20%. Nós estamos falando aí de 44% em um mês, 1 ano e 3 meses, ou 1 ano e 4 meses. Tá? É bastante significativo. Nós já vamos para 4 anos de estratégia Checkmate. O nosso foco tem sido performance, tem sido e vai ser, né? Está na nossa essência. Performance, consistência e uma busca contínua por boas oportunidades, oportunidades com boas relações risco-retorno, sempre com muita responsabilidade. E não por acaso, né, aqui estão alguns dos feedbacks que a gente vem recebendo dos nossos assinantes, né, muita gente bastante satisfeita com a nossa entrega, com a nossa proposta de democratizar o mundo das opções, né, para o maior número de investidores possível aqui no Brasil. Porque a gente sabe que as opções, elas, infelizmente, elas foram, durante boa parte do tempo, utilizadas apenas por grandes players, né, por investidores institucionais, por os peixes grandes, né? Mas agora a realidade está mudando, felizmente. Né? Eu opero opções já há muitos anos, já 12, 13 anos, já até perdi as contas, e lá atrás era difícil operar opções. Né? Muito embora eu já tivesse enxergado o poder que as opções têm de alavancar os resultados, de gerar mais renda, de melhorar a performance, naquela época era muito mais difícil, porque a gente não tinha acesso a muito conhecimento a esse respeito. Toda a minha base de conhecimento eu tive que buscar lá fora, né, em livros em inglês e conteúdo lá nos Estados Unidos, que lá a coisa já era um pouco mais avançada naquela altura. E aqui era extremamente caro para se operar. Aqui era caro operar opções. Era caro até operar ações, vamos falar a verdade. Eu estou falando aqui há 10, 12 anos atrás, qualquer ordem você tinha que pagar e dependendo do valor transacionado, nem valia a pena. Tá? Hoje você opera, na maior parte das corretoras, pagando muito pouco ou nada. A gente sabe de várias corretoras aqui, vários escritórios de algumas corretoras que oferecem taxa zero de corretagem, inclusive para operar opções. E as boas notícias não param por aí. Antigamente, eu me lembro que para exercer opções, por exemplo, tá? Citei aqui alguns casos, né? Ou melhor, um caso aqui de operação que eu
que a opção poderia ser exercida, né, no caso de PRIO. Para você exercer a opção, antigamente você tinha que ligar para a corretora e dizer o seguinte: olha, eu quero exercer a opção e tal. E naquele dia, milhares de pessoas ligando para as corretoras, era uma dificuldade de falar, você perdia uma tarde, às vezes o dia inteiro pendurado no telefone para você conseguir efetivamente executar uma ponta, enfim, exercer uma opção. Hoje é tudo automático, tá? Desde que seja economicamente viável, economicamente interessante para você exercer a opção, do ponto de vista de quem é dono, de quem comprou a opção, essa opção será exercida automaticamente. Isso deu um boom no mundo das opções e elas são cada vez mais negociadas no mercado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, hoje o número de negociações, o volume, na verdade, o volume negociado de opções já é 2 vezes maior que o volume de fundos imobiliários, por exemplo, né, aqui no Brasil. Então, já se negocia 2 vezes mais opções no Brasil do que se negocia fundos imobiliários. Isso porque as pessoas estão começando a entender o potencial das opções de melhorar e muito os rendimentos, né, de ampliar os horizontes e potencializar as operações. Você acabou de ver o poder das opções. Você está pronto para levar seus investimentos para um próximo nível? Você está pronto para transformar a sua vida financeira? Aproveite logo essa condição única do trienal, que não vai se repetir, e entre para a família Checkmate. Clique no link que está na descrição e inscreva-se agora mesmo.